Olá, sejam bem-vindos ao Papo de Armazém, o podcast da Pós-Colheita de Grãos. Sou Eduardo Monteiro, CEO e fundador da Web Silos, do Papo de Armazém e também da Do Grão Consultoria. Novidade aí chegando na área, né? Mas não é esse assunto que vamos tratar agora. Hoje, o que que nós vamos ter? Primeira coisa, antes de chamar o Darley para a conversa, temos aí 2 anos de Papo de Armazém, né? Completamos agora em fevereiro. E nós não fizemos em fevereiro, porque estava numa correria maluca aqui de treinamento, consultoria, que a gente não parou para muita coisa, não. Com cubagem também. Fizemos aí no último trimestre mais de 300 silos e armazéns, e isso demandou muito da equipe toda aqui, né? Em paralelo aos treinamentos. Mas vamos lá. Hoje quero convidar aqui meu amigo, colega, o Darley Allebrand. Falei o nome certo, o sobrenome? Falou. Ou é mais chique o negócio? Não, tá por aí mesmo. Tá bem, Seja bem-vindo, Darley. obrigado, Eduardo. Legal aí, obrigado pelo convite de participarmos do Papo de Armazém, que traz tanta informação de forma prática e até descontraída aí, com foco, com objetivo para esse nosso tão importante setor de pós-colheita de grãos no Brasil aí. E nós fizemos muitos, mas muitos papos de armazém em viagem, em eventos, né, visitando também em loco, porque todo dia nós temos um papo de armazém com algum colega, né, em alguma unidade de grãos, em algum lugar. Né? Falando em evento, né, nós participamos muito aí da Associação Brasileira de Pós-Colheita de Grãos, e o Darley é diretor, né, Darley, da Abrapós de Santa Catarina, vem fazendo um trabalho muito bacana. E já aproveitando, né, conta para nós um pouco da tua história, o que que tu faz na pós-colheita, quem é o Darley. Já antecipo que o cara é fera, tio. O cara é fera aí em obras, é engenheiro agrícola, enfim, mas vai lá, toca a ficha aí. Ok, Eduardo. Então, essa questão aí do diretor da Abrapós aí no estado de Santa Catarina, a partir desses próximos 4 anos, eu acho que entendo e acredito que foi uma confirmação do trabalho aí que sendo realizado há mais de 10 anos neste setor. Eu me lembro que o primeiro evento que eu participei da Abrapós foi lá em 2013, né, como convidado na época. Então se passaram 10 anos e me antecederam aí outros colegas também do setor. Então agora vamos fazer essa caminhada aí na Abrapós. Então trabalho aí, tem uma atuação forte já na área de pós-colheita de grãos há mais de 10 anos, com esse conhecimento aí multidisciplinar de toda a cadeia do pós-colheita, desde a parte aí de classificação de grãos, a parte de orientações também em relação à qualidade, à conservação, a parte aí de manutenção de unidade armazenadora, mas principalmente também com uma expertise aí desenvolvida com esses conhecimentos citados anteriores, uma expertise aí, uma especialidade nessa parte aí de obras novas, de construção de unidades novas ou também de modernização e melhoria em unidades antigas. Eu também sou engenheiro civil, acabei me formando aí no ano passado. Também já fui professor na área de pós-colheita de grãos, na universidade, na URI de Erechim. Então, tem um conhecimento, uma bagagem aí grande em toda essa cadeia do pós-colheita de grãos. E é uma cadeia muito grande, né, Darley? Quando a gente fala em pós-colheita, nós, como gestores, como líderes, a gente não pode ficar somente conhecendo equipamentos, né? Tem que conhecer pessoas, questão comercial também, como é que funciona a questão comercial dentro de uma empresa, compra e venda de grãos, como é que funciona com o cliente, né, com o produtor,
com o associado? Como é que funciona tudo isso? Porque o impacto que gera, desde a questão comercial à questão operacional, é direto no nosso negócio, na nossa atividade do dia a dia, né? Muitas vezes a gente está focado só na operação, alienado o que acontece no mundo, e quando vê, tem que ficar com o grão armazenado mais tempo, não está preparado para aquilo, meus equipamentos não dão conta do recado, do que precisa, às vezes não seca de forma correta, não tem silo pulmão para ajudar na secagem, enfim, são vários fatores, né, que a gente precisa saber para até mesmo fazer uma gestão de uma obra nova. Com certeza, Eduardo, a gente precisa conhecer esse todo, né? Essa cadeia completa, dessa questão comercial também. Se nós usarmos como exemplo esse ano, então, que a gente acabou tendo pouca fixação aí de grãos, nós precisamos entender que na época da colheita as entregas vão ser enormes, né? Então precisa se entender isso. Em função desse fato, vai ter que ter uma logística adequada. Os nossos grãos nas unidades, em função dessa logística, dessa saída de grãos aí, nós vamos ter que concluir principalmente a operação de beneficiamento do grão, para, se ele precisar, ele tem que estar disponível dentro dos parâmetros aí de qualidade para ser comercializado. A gente precisa olhar também, entender essa própria questão de clima, olhar o clima e enxergar em função da época de colheita, de início de colheita, do forte de colheita, para poder fazer justamente um cronograma aí de obra, de melhoria, de modernização. Tem que saber disso para entender e planejar as conclusões, os trabalhos aí que acabam acontecendo nas unidades de grãos. Então, realmente tem que se conhecer deste todo aí, inclusive para trabalhos com obra, com modernização, com melhoria, precisa saber dessas questões. É bastante coisa, nós nem começamos a conversar ainda de um cronograma de obra, né? E até mesmo os hábitos, né, que se tem os produtores naquela região. Quais são os maquinários que tem hoje naquela região? Como é que está o nível de avanço daquela região em relação à modernização dos próprios maquinários de colheita e qual é a projeção para daqui a 20, 30 anos? E quando falo em projeção de 20 a 30 anos, né, no meu ponto de vista, né, a gente tem que já pensar nisso, nós esbarramos em algumas questões financeiras, né? Porque para hoje eu vou ter um nível de investimento. Se eu pensar no futuro, vou ter que ter outro nível de investimento bem superior, com equipamentos maiores ou projeções de ampliações, enfim, é bastante coisa, né, que a gente precisa avaliar para simplesmente sair fazendo obra, né? Sem dúvida, Eduardo, na minha opinião, aí nós não podemos só conhecer de layout, de fluxograma, de uma unidade de grãos, seja numa obra nova aí ou nessa questão aí de uma modernização, mas sim, essa questão aí que você citou dos produtores, né? A gente precisa enxergar e entender naquela região que eu vou fazer algum trabalho, que tipo qual o tamanho desses produtores, qual o tamanho dessas áreas aí que eles têm, qual é a forma principal nesse momento, né? Claro, olhando para o futuro, que tipo de caminhão principalmente existe naquela região, para mim começar por aí já pensar aí em relação a uma obra, certo? Isso vai influenciar em tudo em relação à logística dentro de uma planta, dentro de um projeto. Isso vai influenciar aí principalmente na parte de recepção de grãos, na questão moega, na questão tombador. Precisa também entender aí
que você comentou, eu levo isso como uma regra aí principal de que, além de enxergar os produtores, precisa enxergar, muitas vezes, se aquela unidade, quem sabe, em função de uma unidade coletora, não vai se formar unidades menores, transbordos ali ao redor. Se isso se formar, tem que enxergar, então, esse potencial aí também. Eu não tenho mais uma unidade só para receber produto aí de produtor, né? A minha infraestrutura, ela acaba ficando totalmente tendo que ser planejada de forma diferente, porque eu vou virar uma unidade coletora maior e eu preciso dar condições para para mim receber aí de transbordos de unidades menores que ficam ali ao redor daquela maior. Certo. E analisando hoje, nós temos aproximadamente em torno de 100 unidades novas por ano no Brasil. 100 unidades de grãos novas por ano. E tem muito a nível produtor também. E eu já falei diversas vezes aqui no Papo de Armazém, porque a gente se depara, a gente está no dia a dia, né, Darley, da operação. E é bom vivenciar isso para poder aqui conversar com todo mundo, né? Tá no rádio aí, no carro da galera aí da armazenagem. O produtor rural, ele é especialista em produzir. Isso é fato, né? A grande maioria é especialista no assunto, assim como nós somos especialistas em pós-colheita de grãos. O que o produtor precisa entender hoje para iniciar, não digo nem iniciar, mas pensar, bom, vale a pena construir um armazém? Né? Não vou trazer aqui no sentido da produção dele, se é viável ou não, né? Mas quais os benefícios que ele vai ter para montar uma unidade de grãos? E depois eu vou fazer uma segunda pergunta para não atropelar o assunto aqui. Entendo que em relação aí a produtores, principalmente, se fala muito disso, essa questão aí relacionada à instabilidade ou a preços, né, menores aí na época de colheita. Uma outra situação, principalmente, que vai ser ocasionada neste ano as colheitas aí próprias no Brasil todo, elas vão ficar muito próximas, tá? Então vai ter aí uma dificuldade de escoamento, e tendo uma dificuldade de escoamento, um problema de logística, nós vamos ter aumento de preço de frete, de transporte. Então você acaba criando e tendo esse lado positivo aí de quem sabe definir uma época melhor da comercialização após a safra, e você também acaba fugindo desse pico de demanda aí de logística, de frete, de caminhão, acaba fugindo desse valor maior aí de despesa que vai ter. Então, isso é uma questão importante. Da mesma forma, ele vai conseguir aí conciliar as suas colheitas com o seu recebimento, não ficando aí parado um dia, 2 dias aí. Ainda acontece isso em unidades de recebimento de grão. Então, acaba sendo uma sinergia entre a sua produtividade, a sua produção lá na lavoura, que ele faz tão bem, e essa própria parte aí de unidades armazenadoras. E já fazendo um gancho a isso, eu percebo que essa parte de produção, como você já comentou, os produtores eles são especialistas, né? Eles investem, eles têm tecnologia, e aí muitas vezes quando vai para a área aí de pós-colheita de grãos, eles não têm todo esse acompanhamento técnico importante e muito necessário lá na sua unidade de recebimento de grãos. Também precisa ter uma pessoa com essa capacidade, com esse conhecimento. Em algumas vezes aí eu percebo que as mesmas empresas aí
que dão a consultoria, fazem o acompanhamento da lavoura, acabam fazendo isso também na unidade de grãos. Não que não saibam, sim, mas não são tão especialistas quanto nós, por exemplo. Isso é uma coisa muito importante. Eu estou muito convicto, né, em relação a essa questão de ser especialista ou não. Hoje, na pós-colheita, em qualquer negócio que temos hoje, não dá para errar muito, não. Né? O dinheiro hoje já não vale muita coisa e quando a gente perde, perde muito, né? Uma simples aeração mal feita, uma obra mal feita, uma civil que não fez de forma correta, mesmo sem eu não quis baratear minha obra e ficou com problemas, né? Identificar esses problemas antes de acontecer, né? Com uma supervisão adequada na obra e no monitoramento dos grãos, né? Quando se tem uma unidade armazenadora, tudo isso impacta muito no resultado. E, e quando a gente tem especialistas em cada área, muda. A gente consegue transformar as unidades, fazer uma forma diferenciada. E aproveitando essa questão, sendo produtor ou não, se eu sou cooperativa, cerealista, produtor rural, é normal o crescimento. A gente vê muito produtor iniciando o recebimento da sua própria safra e depois iniciando um processo, né, de entrar no mundo das cerealistas, né, para captar grãos dos produtores ao redor, né? Geralmente inicia assim, né? E a própria cooperativa também, ela tem esse processo de ampliação, né, de modernização também nas regiões que atuam. Hoje, falando em obra, o que que eu preciso, antes de construir, analisar? Né? Desde a questão da análise do projeto, enfim, todas as questões pertinentes ao projeto e antes da instalação em si dos equipamentos. Você comentou antes dessa questão futura também, né? Eu levo sempre muito em consideração quando for fazer aí um projeto, tanto novo ou uma modernização. Então, se eu pegar um projeto novo, eu levo muito isso como regra, enxergar uma ampliação futura aí a curto prazo ou a longo prazo. Em qual sentido? Então, o que eu sempre faço, tá? Eu desenvolvo um projeto, certo? E esse projeto, com todo esse planejamento e esse conhecimento aí que nós já comentamos, multidisciplinar e que a gente acaba precisando ter, qual que pode ser o máximo aí, enxergar esse máximo daquela unidade, certo? Para aquela região. Analisando todos esses conceitos, então eu desenvolvo um projeto macro, total, certo? Eu vou colocar agora 2, 3, 4 silos, ok, mas eu sempre enxergo que no futuro aí eu possa colocar mais 4, possa colocar mais 8, porque da forma que a produtividade ela está, esse futuro ele é bem próximo e a gente sabe disso, né? Então eu levo muito isso em consideração, silos, a própria questão que para mim uma unidade ela não é, como é que vamos expressar aqui? Ela não é uma boa unidade ou mal unidade, ou unidade ruim ou boa, em função da quantidade de silos, tá? A quantidade de silos não determina se a unidade é eficiente ou não. Acho que esse aí é o termo. O que define é a questão da casa de máquinas, que é a parte do beneficiamento, que são os fluxos, que são os transportadores, tá? Então, além de pensar e de planejar essa parte de ampliação de silo, também tem que se olhar muito em consideração essas ampliações futuras, esses espaços aí, para ampliação da casa de máquinas. O que é essa casa de máquinas? Nós temos possibilidade de colocar mais máquina de limpeza, nós temos a possibilidade de colocar mais um secador, nós temos a possibilidade de colocar mais silo-pulmão, mas isso também não é só espaço físico lá na obra, no terreno, isso
tem que ter uma sinergia de fluxos de equipamentos de agora, que eles vão poder condizer aí com a ampliação que eu vou precisar fazer. Então, é uma combinação. Espaço físico, sim, é importante, senão eu não consigo colocar mais nada, mas eu também tenho que ter uma sinergia. Se eu não pensar nos meus equipamentos que eu estou colocando agora, mesmo eu deixando espaço, eu não consigo dar essa sinergia futura. E muito disso também, isso se nós estamos falando de obra nova. Agora você pega a própria modernização, né? Aqui o bicho pega. Quando você... Para mim, modernização é o que eu gosto bastante, se tu acaba enxergando esse contexto e conhecendo de todas essas questões. Eu vou te interromper, tu trouxe um nome técnico para. Não vou falar gambiarra aqui, né? Mas trouxe para as adaptações, né? Isso, para Só para adequações. nós descontrair um pouquinho, porque não é fácil, tia, modernizar a obra não é fácil, né, Darley? Então, uma modernização, você acaba, uma ampliação, adequação, você acaba tendo que adequar, melhorar dentro das possibilidades que o ambiente lá, o local permite. Mas aí eu ainda vou além, né? De que, ok, além de eu olhar o que eu preciso ampliar agora, eu olho uma nova futura ampliação aí de 4, 5 anos. Eu não posso melhorar agora, fazer alguma coisa agora, e aí daqui a 5 anos, se eu precisar novamente ampliar, eu travei o processo, tá? Então é um negócio bem dinâmico. Não é fácil, mas é simples para quem tem Essa visão, né? Essa percepção. essa visão, né? E isso também, Eduardo, muito ligado a entendendo essas questões de ampliação, versatilidade, tá? Eu sempre levo isso em consideração. A unidade ela precisa ser versátil. Nós recebemos aí milho, soja, úmido, seco, limpo, sujo, tá? A minha unidade tem que ser versátil, eu preciso ter esse conhecimento do fluxo, no meu fluxograma, saber que tipo de grão eu vou receber, né, que o processo eu preciso fazer, e essa versatilidade, quando que essa versatilidade ela vai ser notada? Ela vai ser notada lá no período da safra, no forte da safra, quando eu tenho 2 elevadores na moega e um desses elevadores aí ele dá algum problema. E aí, se tu não tem um fluxo cruzado para a operação, tá? Mesmo tendo um outro elevador do lado. Então isso acontece muito, tá? E as empresas que vendem isso, elas não dão muita atenção a isso, mas para quem está na ponta recebendo, isso é muito importante. Eu não posso ter 2 elevadores na moega e se um der problema, eu não consigo trabalhar com o outro naquele produto ou naquela outra moega. E Então só eu gastei. acontece isso quando está funcionando, né? Acontece quando está funcionando. Eu lembro de uma situação dessas como exemplo, de uma história o ano passado de um colega meu que na Sexta-feira Santa deu problema, não era nem num elevador, era numa válvula, tá? A válvula não tava abrindo, precisa chamar a equipe da manutenção. E aí, como conhecia do projeto, disse, não, nós temos lá no mínimo mais 6 opções de Minha cruzamento, nossa, 6 opções, cara. né? Entre um elevador, entre opções aí de cruzamento na moega, de cruzamento lá no alto dos 2 elevadores só, meu amigo, tem mais 5, né? São 6, tem mais 5 aí. Então, resumindo, ok, aí a operação rodou 100%. Nessa questão aí também você comentou, então o produtor aí, já comentei aí, não podemos só conhecer, tu vai fazer aí um planejamento, um projeto, não podemos só conhecer de fluxograma e de layout, tá? Você precisa conhecer das operações que vão ser feitas, precisa conhecer, Eduardo, principalmente, vou fazer aí uma unidade nova, tá? Viabilidade, ou então fazer essa análise do terreno, fazer esse estudo do terreno, essa viabilidade técnica do terreno, da área, ou se eu vou comprar ela
eu preciso entender e olhar para a infraestrutura primária, se tem disponível ou não, se eu tenho rede elétrica próxima, se eu preciso fazer um acesso à rodovia, a própria questão de água, onde eu vou fazer essa coleta de água, tá? Então, isso são coisas importantíssimas que muitas vezes elas não são analisadas. O terreno, já tive experiências, o terreno ele está ok, eu vou precisar mexer pouco, né? Vou precisar mexer pouco em terraplanagem, em terra. E aí uma outra área em questão talvez precisa mexer um pouco mais, mas já possui energia elétrica próxima. Então, isso tudo tem que ser É. levado em consideração. E energia tem um custo altíssimo, né, na obra, né? Energia, a questão de adequação de entrada, né, e saída, terraplanagem, se tu bobear muito aí, a terraplanagem vai lá nas alturas também, né? Sem dúvida. Daí, definido, fazer essa análise aí de técnica de terreno, é importante a própria questão aí de fazer o levantamento topográfico desta área, entender, locar nesse levantamento topográfico toda a parte de infraestrutura que tem ali próxima, você tem rodovia, você tem a energia elétrica, onde estão os postes, você tem alguma área de APP próxima, para facilitar na concepção aí do projeto total, para entender aí aonde que vai, nessa locação, aonde vai ficar o acesso e tudo mais. E fazer também um plano altimétrico. Para mim, o levantamento plano altimétrico aí, ele é essencial, porque com o levantamento plano altimétrico e também uma sondagem, mas com o levantamento plano altimétrico, eu vou poder definir aí aonde eu vou colocar meu barracão de insumos, por exemplo, aonde que vai ficar minha moega, aonde que vai ficar minha casa de máquinas, os silos, tá? Quanto eu vou precisar fazer de corte e aterro, então eu vou ter aí uma contratação de trabalhos com terraplanagem aí quase que exato, tá? Não vai ser um trabalho, eu preciso que faça isso, não vai ficar um trabalho livre, solto, tá? Já vai sair um trabalho planejado. Então, eu tenho um plano altimétrico, eu conheço os níveis dentro do meu terreno, eu consigo fazer essas locações do meu layout, do meu projeto, e, inclusive, o pessoal leva muito em consideração que uma unidade de grãos ela precisa estar num platô só, ela precisa estar num terreno plano, e não é. Se a gente conhecer e entender que como se faz e fluxo, se vê que não tem esta necessidade, mas é importante, então, esse levantamento planimétrico, a sondagem, para sair uma obra aí mais planejada, com levantamento, eu consigo definir aí a minha logística interna também, dentro da planta, dentro do terreno de todas as minhas construções. E como é bom, né, Darley, tu trabalhar numa obra planejada, bem planejada. Tive a oportunidade esses dias na cooperativa Alfa, ali em Santa Catarina, conhecer uma das unidades mais modernas do país em relação a não ter espaço confinado, né? O trabalho foi muito bem feito, muito bem elaborado lá. E até essa questão não precisa ser tudo plano. Eles aproveitaram o próprio terreno lá para não ter o espaço confinado lá, né, onde tinha as moegas e também os elevadores, onde sairiam da moega e iriam para o restante da unidade. E tu comentou também uma coisa muito importante que eu já ia te perguntar, sondagem. A tua opinião sobre sondagem? Que aqui às vezes me dá um desespero quando eu vou em algumas obras e pergunto, e a sondagem fizeram? Ou quando tem algum silo que está com problema, pergunto, fez a sondagem? Não, não fez a sondagem. E é uma coisa mas tão barata, né, nessa obra aí, que passa despercebidos muitas vezes, né? Me diga o que que tu acha da sondagem e a importância desse negócio aí lá na unidade.
Eu lembro, Eduardo, que numa das primeiras obras aí que eu fiz a gestão dela, se nós levar em consideração o custo aí de um levantamento planaltimétrico, um custo aí de uma sondagem, nós estamos falando aí máximo de 10 mil. É ridículo, E, né? e aí, vamos fazer o levantamento planaltimétrico, fazer todo esse planejamento aí de terraplanagem. Não, isto não é necessário. Coloque aí um trator de esteira e uma caçamba e vamos planando, né? Ok, mas fizemos. É muito diferente, Eduardo, você sair com uma obra planejada, tá? Nessa questão de levantamento, aí você tem a dimensão exata do tamanho que é o teu terreno, né? Para você conseguir fazer todas as locações da unidade de grãos, da balança, no armazém de insumos, que muitas vezes tem. Eu preciso dessas informações para entender também aí para respeitar a faixa de domínio, a área não edificável, tá? E essa própria questão de níveis do relevo. Aí entra para mim, isso é uma sequência, tá? É uma sequência que precisa existir, tá? Então, eu fiz um levantamento topográfico, eu sei os meus limites, eu fiz o levantamento planaltimétrico para saber os meus níveis, eu fiz a alocação da obra, olhando para o aspecto, muitas vezes, da questão otimização de terraplanagem. Ok, eu loquei a minha unidade, eu loquei a minha estrutura, eu preciso fazer uma sondagem, eu preciso ter esta sondagem, mas para mim, antes mesmo da sondagem para questões de fundação, para mim a sondagem ela vai ser uma confirmação do que se aonde eu loquei a minha moega, por exemplo, que geralmente as moegas elas possuem aí um poço de elevador de 10, 11 metros, naquele ponto que eu vou fazer a minha moega, eu tenho 11 metros, quem sabe aí de terra solta, né? De terra, ou eu tenho laje. A partir de qual profundidade eu tenho laje? Opa, eu me preveni, eu estou sabendo que eu vou ter laje, eu vou ter um custo de detonação, e isso ninguém leva em consideração, tá? Exato. A própria questão da terraplanagem, ok, eu defini aqui que os meus silos vão ficar 2 metros mais baixo, então eu vou ter que cortar um pouco. Ok, eu tenho 2 metros de terra, né? Ou eu vou chegar a 1 metro, então eu vou comprar o meu projeto com 2 metros, e isso acontece com certeza muito, eu vou comprar o meu projeto considerando 2 metros e na hora de executar a minha terraplanagem eu só consigo cortar 1 metro porque 1 metro tem É, laje. é. E a laje, né, Darley, é uma coisa importante nós frisar, né? Não é sair tu comprando dinamite aí no mercado, não vai encontrar lá no Big, né? Você tem que ter Dúvida, autorização para mexer nesse negócio, né? certeza. E é importante a gente saber disso. E até eu vou contar dois fatos em relação à sondagem, né? Que não custa nada. 10 mil numa obra de 10, 15, 20, 30 milhões é troco, né? E aconteceu duas coisas. Teve uma unidade que, até mesmo antes de eu entrar na cooperativa, estava com um problema no túnel. E o túnel estava baixando, cedendo, né? Numa região dele. E aí eu fui lá ver, simplesmente a gente começava, descia no túnel, entrava e de pé, com capacete, tudo certinho, tudo de pé. Lá no meio do túnel nós tínhamos que nos agachar, dobrar os joelhos para poder passar, né? Para identificar lá os problemas e ver o que estava acontecendo e tal. E para quem está pensando, sim, tem que ser meio, né, fora aí para acessar um túnel assim, né? E aí nós fomos ver, perguntei, e a sondagem foi feita nessa obra na época? Fizeram. Tá, mas como é que fizeram e não identificaram os possíveis problemas que poderiam ocorrer? Não, foi o seguinte, foi colocado 3 silos. No início do primeiro silo foi feita a sondagem. No último, não foi feita a sondagem. E, por sinal, foi feito um aterro. Então, é aquela velha frase que eu cito, tá tudo certo para dar errado, né? Esse foi um fato que ocorreu e, por último, agora o silo já começou a se contorcer no meio, então não dava mais para utilizar nada ali,
né? Aí foi trabalhado, foi feito, remediado o túnel de algumas formas e tal, mas aí no final das contas o silo não aguenta. Ele vai sempre mandando sinais que pode haver um rompimento, e não é no primeiro ano, muitas vezes, não é no segundo, não é no terceiro, e ele vai indo ele até onde ele aguenta. Aí a gente coloca um milho com alta densidade, né, com pH muito elevado, coloca um trigo com pH muito elevado, 80, 82, 83, e o silo não foi projetado para aquilo, ele está em condições ruins de base, então não tem como dar certo esse negócio. E outro fato foi, já sabendo dessa experiência negativa, né, numa obra que nós fomos fazer nova, nós sabíamos que tinha laje, mas a laje tu enxergava a laje, né? E em alguns lugares era terra, mas sabia que tinha laje embaixo. E foi levantada a questão, bom, pessoal, me falaram, nem vamos fazer a sondagem. E eu, não, nós vamos sim fazer a sondagem. Mas, Eduardo, é laje, não tem problema. Tu vai lá, tu vai fazer e vai me dizer que é laje. Para nós poder projetar de forma adequada. Então, no achômetro, pessoal, não dá. E lá já identificaram o quanto que precisava de dinamite, né? Que daí a empresa especializada vai fazer o trabalho, vai fazer os procedimentos padrões. Então é assim que a gente foi projetando, né? Com os erros e com os acertos e trazendo pessoas que sabiam do que estava fazendo. Esse é o grande diferencial. Aí não teve nenhum percalço na obra, né? Claro, obra nenhuma é fácil, né? Sempre vai dar dor de cabeça em algum motivo, em algum ponto. Mas, em termos de estratégia, projeto, foi tudo certo. Como comentado, né? Isso é importante, Eduardo, indispensável, mesmo tendo essa consciência de laje, inclusive para ter um resguardo para a contratação da empresa civil, né? Que vai executar civil. Então, Isso é complicado. realizado, eles tinham toda essa ciência de como era aquele solo, ou se tinha rocha e que tipo até a 50 centímetros ou a 1 metro, inclusive. E aí, nessa questão, nós falamos se precavendo, inclusive, para locar a obra em relação a níveis. E se nós for usar, então, essa questão da sondagem para a questão de fundação, aí ela é muito mais importante ainda. E com a sondagem feita, que se identificou aí os principais, geralmente a sondagem, eu realizo ela em alguns pontos estratégicos, certo? Moega, silo pulmão, secador, própria questão de posto de casa de máquinas, posto de silo e toda a parte de silos. Se em algum desses locais aí eu tiver alguma surpresa, seja ela relacionada com água ou seja ela relacionada com rocha, e pode ter essas rochas aí próximas, mal localizadas, digamos assim, eu ainda tenho tempo para mudar o meu projeto, a minha alocação daquela obra, tá? Então, ela é importantíssima, eu levo ela à sondagem como um casamento dela com um levantamento planialtimétrico e um levantamento topográfico. Eu preciso ter essas três para mim ter a melhor exatidão de projeto da minha planta, da minha unidade armazenadora. E depois, claro, tem a total importância aí na questão da fundação de todos os bases de silo, base de secador, de pulmão e tudo mais. E além disso também, antes você comentou, deu exemplo de uma cooperativa, no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, tá desenvolvendo aí, trabalhando em um projeto. No Rio Grande do Sul, certo? Nós temos um pouco desse limitante aí de espaço confinado, e tudo mais. Espaço confinado, temos aí questões mais específicas relacionadas a projeto de bombeiro, precisa ter um afastamento do sistema de hidrante, de incêndio e tudo mais. Então, dá para fazer esse planejamento. Eu levo muito como critério aí, eu tento
ficar, né, tentar fazer agora, tá acontecendo isso, fazer um projeto ele não totalmente elevado, vai ser um projeto aí misto, que mescla aí esse trabalho de níveis, de platôs, aproveitando as características do terreno, tá? Para eu conseguir fazer um trabalho para quê? Para dar essa sinergia da exigência do bombeiro, com a facilidade de trabalho, mas principalmente eu sempre levo isso como regra, essa questão de fluxo, dessa questão de versatilidade. A obra precisa ser segura, precisa elevada, sim, mas não podemos fazer uma obra desta maneira, eliminando fluxos, eliminando cruzamentos, sabe? Isso vai, então tu tem uma obra fácil de acessar e tudo mais, mas lá na hora do recebimento da safra, que dá algum problema que nós já conversamos aí, eu vou ficar de mão amarrada, tá? Então tem que ter essa sinergia, isso é possível, tá? Nesse exemplo, por exemplo, questão de afastamento de hidrante, conforme se trabalha com o projeto, eu perco mais área do meu terreno, a área de sobra, ou eu perco menos? Locar um silo em linha, em silo pulmão, por exemplo, em linha, ou um do lado do outro, é questão de eu perder 5 metros aí, eu perco 2.000 metros, 3.000 metros quadrados dentro do meu terreno em função de uma locação que poderia ter sido feita de forma diferente. Então, tem que levar muito em consideração isso, como nós falamos, projeto de bombeiro, projeto de acesso Ambiental também, né? ambiental, a energia elétrica, aonde que vai ser essa entrada, eu posso colocar o meu padrão, tem que ser na cerca, pode ser na área não edificável, na faixa de domínio. Isso tem que ter um planejamento, um casamento bem feito, olhar para todos esses detalhes, porque é muita coisa envolvida. Uma obra não planejada em relação a uma terraplanagem, tu vai gastar aí 200, 300 mil a mais em gasto que era desnecessário, sabe? Em função de 10 mil aí, como nós falamos, em 10 mil em levantamento pneumométrico, em uma sondagem, sabe? Então, tem bastante, como são obras aí que envolve também um custo elevado, se tu não tem uma otimização, não tem um conhecimento para poder fazer essa otimização com sinergia, tu acaba gastando além daquilo planejado, né? E aí, levar em consideração que o produtor não tem, muitas vezes, esse conhecimento aí profundo também, né? Acaba tendo um gasto desnecessário. Olha só quanta informação, né? Que aula, né? E uma pergunta que eu quero te fazer: como escolher a empresa para contratação? Isso é uma questão extremamente complicada, né? Desde a civil, eu tenho muito receio com civil, porque é a base de tudo. E nós geralmente fizemos obras com um prazo, toda obra deve ter um prazo, mas sempre tem algumas ocorrências que vão ter aí durante todo o processo, de chuvas, às vezes não consegue um licenciamento no tempo que estava estimando, a energia elétrica, a concessionária não autorizou por algum motivo, bombeiros, né? Cada estado tem uma legislação, e aí quando se fala na parte PPCI, cada batalhão às vezes tem uma percepção diferente, né, responsável por aquela região, então ficam coisas bem complexas a trabalhar. Não dá para nós citar tudo, que a gente já está indo para o nosso final da conversa aqui, que levaria vários e várias horas para a gente trabalhar. Mas como escolher a empresa? Sabe? O que que tu imagina assim? Eu hoje vou construir. Como eu vou escolher? O que que eu tenho que analisar dessa empresa? Que condições que ela tem que ter para atuar junto comigo aí, né? Junto com a empresa nesse processo de melhoria, modernização ou até mesmo obra nova. Certo, ok. Nós falamos até agora, principalmente nessa questão, então, mais relacionada a terreno, né?
toda a parte de conhecimento inicial. Além disso, eu preciso ter esse conhecimento, então, de todas essas soluções, essas tecnologias que estão disponíveis no mercado e empresas também. Eu levo sempre muito em consideração a questão do relacionamento, certo? Porque é uma obra aí que ela está no tempo, né? Ela sofre essas intempéries, chuva, sol, barro, depende de concessionária de energia. Então, relacionamento em obra é fundamental, tá? Mas mesmo assim também existem muitas empresas aí consolidadas, com nomes já conhecidos no mercado, falando em equipamento aí, mas também temos empresas que desenvolvem, que saem um pouco desta vala comum, né, de equipamento de só silo ou transportador, trazendo e desenvolvendo tecnologias aí, máquinas de limpeza diferentes, sistema rotativo aí. Eu sempre gosto desse sistema de limpeza em função das dificuldades, né, Eduardo, que a gente enfrenta aí no dia a dia com operadores, com passando o rodinho lá em cima da máquina. A gente precisa também olhar para todo esse lado ambiental também, de equipamentos aí que acabam poluindo menos, não é nem poluindo, mas que tem uma forma, tem uma engenharia por trás delas que acaba fazendo essa captação e não deixando ela ir para o ar. Aí. Isso tanto em equipamento de limpeza, secador de grão também, que a gente tem secadores aí que fazem todo esse trabalho de captação e destinação, de fato, para algum local, tá? Isso precisa ter, a gente precisa olhar isso. Então, não só olhar aí marca, nome, né? Mas também olhar essas questões diferentes aí que vem no mercado. Muitas vezes temos empresas novas aí que desenvolvem tecnologias e soluções e equipamentos diferenciados que precisa ser olhado. E eu sempre fiz muito isto, né? De olhar aí olhar e conhecer toda essa disponibilidade em equipamentos. De civil, comentando aí de civil também, que é uma questão importante, é o principal lá na unidade, é essa questão de confiança. Por um lado, quem sabe aí empresas grandes, enormes aí, elas não consigam se dedicar 100%, te acompanhar 100% naquela obra, e empresas menores também não conseguem, porque tem uma limitação às vezes. Então, empresas aí de porte intermediário, sempre levei isso, porque ela tem uma segurança, ela te dá uma segurança de engenharia, uma segurança financeira também, que ela é importante, mas ela consegue também te atender, se dedicar a você, te ajudar nessas obras que realmente tem necessidade, né? Às vezes tu pega geralmente uma obra aí de unidade nova, tu tem lá 15 empresas envolvidas quando nós estamos falando das principais. Equipamento, civil, elétrica, tombador, termometria. Então são 10, 15 empresas aí. Se tu não tem uma sinergia entre elas, se elas não têm esse bom relacionamento, essa cultura, tu acaba tendo grandes dificuldades. Falou tudo agora. A sinergia, a cultura de fazer acontecer também as coisas que eu incluo, né? Tivemos aí obras com emoções, né? Às vezes tem obra com emoção, né? Ou quase todas, né? Onde se tem um prazo apertado, né? Onde em dezembro nós estávamos fazendo o furo, né? Para fazer os silos, né? Fazendo os poços e túneis, né? Os poços e túneis. E em março tinha que estar entregando, né? E 3 obras simultâneas. Então, as empresas, eu tinha que cuidar muito, muito a questão de prazo antes da contratação.
né? Prazo é complicado. E entrou a pandemia ali, não foi nessa época, né? Mas entrou a pandemia, os prazos estouraram, os orçamentos estouraram de todas as empresas, né? Tudo aumentou os preços. Então tem que ter sempre uma margem de segurança aí para trabalhar, né? E, Darley, que recado tu dá para a turma aí, tanto produtor quanto colega nosso aí de armazenagem, a turma da engenharia aí, que recado tu dá para quem vai lidar com obra, quem vai fazer obra aí nos próximos meses, por exemplo? É uma obra, falamos bastante disso, destacamos bastante isso. Ela precisa começar bem planejada, principalmente em relação a terreno, a área e toda essa infraestrutura que envolve terreno. Precisa ter essas questões aí, sondagem, levantamento topográfico e plane altimétrico também. Com tudo isso em mãos, fica muito mais fácil, mais econômico, você consegue fazer um projeto correto, aproveitando muitas vezes o relevo lá existente no terreno, acaba economizando em terraplanagem, tudo isso, e depois disso, começando planejado, sabendo o que você pode fazer, você cria uma obra com versatilidade, com otimização, que a gente também precisa analisar, precisa conhecer dos equipamentos e das soluções aí que estão disponíveis no mercado, porque isso traz agilidade ao processo, tá? Além de otimizar, traz agilidade ao processo, que muitas vezes se tem essa limitação aí também de mão de obra, tá? Segurança também, segurança aí para os trabalhos que são executados e operações que se conseguem fazer de forma correta e adequada também, operações e atividades inerentes à operação, beneficiamento, secagem e armazenamento também. Então, uma obra ela precisa começar bem planejada, tanto nova quanto uma modernização aí para ser uma unidade, um projeto inteligente que realmente lá na ponta precisa ser eficiente e ter agilidade, que é o que todo mundo busca e isso aí é dinheiro no bolso, né, Eduardo? Mascada no bolso, né? Como diz o pessoal da rádio aqui da região. Muito bom. Tchê, olha só. Vou fazer um convite aqui já, porque a gente já chegou no fim do nosso bate-papo. Eu sei, precisava demais, né? Tá bom demais aqui a gente conversando. E fazer um convite, né, para a gente fazer um próximo assunto para um workshop, né, uma live dentro da WebSilos. Entre abril e maio a gente vai fazer a próxima. E sobre equipamentos. Acho que é uma coisa, tu tem uma bagagem gigante em equipamentos, é uma coisa boa da gente conversar, e é um assunto que dá mais, no mínimo, 40 minutos de conversa, né? E também teremos uma live agora sobre os desafios da cubagem de grãos, quais são as encrencas aí que a gente tem pego no dia a dia, que pode ser que seja a sua dúvida também. Enfim, sempre vai ter alguma live, o nosso papo de armazém aqui continua firme e forte, e também nossos treinamentos na área de armazenagem para gestão, né, formação aí de líderes na nossa área de armazenagem, e também a gente ensina a fazer cubagem de grãos, né? Estimar estoque de grãos na prática. E tudo isso é na prática. O nosso negócio aqui é raiz, né? É conversar com o grão, ir lá se sujar junto com a turma, né? E estava ontem junto com a turma lá, tia, que é uma coisa maravilhosa, tia, é muito bom. E a quantidade de coisas que a gente aprende todos os dias. Pode pegar o maior especialista do mundo aí na pós-colheita, ele vai aprender todo dia e não sabe tudo. Não é, Darley? Com certeza, os papos de armazém, as conversas, elas acontecem todo dia. O que a gente está fazendo aqui, elas acontecem lá com os colegas que trabalham nas unidades, com os gestores, com as empresas envolvidas, com os vendedores, com as empresas contratadas. O papo de armazém, ele
está em tudo esse nosso setor de pós-colheita de grãos. E que bom, Eduardo, esse trabalho aí que está sendo feito, tudo isso aí que a gente comentou, o produtor, não só o produtor, mas a área de pós-colheita, ela precisa ter esse conhecimento técnico, precisa ser contratado profissionais que realmente conhecem daquela atividade, conhecem do setor de pós-colheita de grãos. Precisamos mudar isso para ter profissionais de verdade trabalhando e desenvolvendo todo esse trabalho aí que vocês estão fazendo. Precisamos ter profissionais aí que levam essas informações de forma adequada ao setor. Joia, joia, joia. Darley, quero agradecer imensamente a tua participação. Fazia horas que a gente queria conversar, né? E sempre trocamos ideias modo offline, né? E presencial ou por telefone, enfim, sempre trocando ideias sobre a nossa área de armazenagem. E aproveitando, né, já sigam-nos no Instagram, @websilos, o meu é Eduardo Ferraz Monteiro, e o teu, Darley, qual que é? É Darley.Alebrand, Darley.Fernando Alebrand. Olha, Darley.Fernando Alebrand. Mas segue a gente lá, que ele também está seguindo nós, lá logo vai estar o Papo de Armazém aí nas redes sociais, já vamos nos aproximando. Desejo a todos uma excelente semana, dia, manhã, tarde, noite aí para a gente estar bem na nossa área aí também com as equipes. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Um abraço, Eduardo. Se precisar aí, fizemos o episódio 2, né? Foi curto, foi ligeiro, foi corrido, fizemos o episódio 2. Mas Isso é isso aí. aí. Um abraço aí. Obrigado. Até mais, até mais.